Obrigado, Sr. Presidente. Começar a cumprimentar novamente o Dr. Fernando Medina. O CDS solicitou estas mesmas audições, seja ao Dr. Fernando Medina enquanto Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, seja ao Secretário de Estado Duarte Cordeiro enquanto Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, por forma a que pudesse esclarecer aqui o próprio Parlamento sobre a estratégia de combate à pandemia, as medidas de proteção que estão em curso na região de Lisboa, mas onde há uma evidente desarticulação entre as autoridades. E isso põe em causa não só o combate à própria pandemia, como também aquilo que é a confiança dos cidadãos. Nós tivermos que fazer um balanço, podemos assumir que, e da parte do CDS, que nós começámos bem no combate à pandemia. Na parte do confinamento, eu diria mesmo que os portugueses deram um primeiro exemplo, antes ainda do poder político, decretar o tal confinamento, o confinamento obrigatório. Mas depois desse confinamento e dessa fase inicial, a partir daí começaram a surgir sinais absolutamente contraditórios. Manifestações, celebrações, espetáculos. Quer dizer, e isto, na verdade, gerou aqui várias contradições. Temos uma preocupação grande que tem a ver com os transportes públicos na região de Lisboa. A situação é preocupante e, por mais que o Governo insista que o vírus não anda a transporte público, ele está lá seguramente. Não é por decreto e, portanto, não é um vírus elitista que não entra dentro do transporte público e só anda noutros modos de mobilidade. Mas vemos, quer dizer, não vale a pena vermos e assistirmos a um governo que se lamenta muito por estar nas listas negras dos outros países. Mas depois, naquilo que é o aeroporto, que tem no centro da cidade, na zona que neste momento, e não é só a cidade de Lisboa, como o Presidente Fernando Medina disse aqui há pouco, da região de Lisboa, é uma zona negra. É a segunda zona pior na Europa ao nível daquilo que são os novos contágios por 1 milhão de habitantes. E o que é feito no aeroporto? Nada. É medida a temperatura, cartão saúde 24, pode entrar, ninguém sabe para onde. Isto é um sinal de confiança que nós damos para o exterior? Isto é um sinal responsável que damos para quem vive nesta mesma região? Que está suscetível, como é evidente, desse mesmo perigo? Quando nós assistimos a imagens bem recentes de sobrelotação, de grande proximidade entre as pessoas dentro do próprio aeroporto, isto não é responsável. E, portanto, como é evidente, temos preocupação. Ouvimos o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, penso na qualidade de Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, quando preferiu determinadas declarações, apontar o dedo àquilo que estava a correr menos bem. Não vou entrar na questão da picardia política, que isso é uma coisa interna dentro do Partido Socialista, e até hoje o Secretário de Estado Duarte Cordeiro veio esclarecer que o objetivo não era visar o Dr. Fernando Medina e que até respeitava muito as críticas e que faziam sentido as críticas que foram feitas. Então a pergunta é, as críticas foram feitas a quem? Foram feitas às FIAs? De determinadas áreas? Na área da saúde? Porque há aqui uma responsabilidade política. Que é quem nomeia essas mesmas FIAs. Então, há uma crítica, toda a gente reconhece que há problemas. E o que é feito? E, portanto, este pedido de audição surge precisamente para perceber, efetivamente, o que é que está a ser feito agora. Entretanto, vem hoje o Secretário de Estado, Duarte Cordeiro, dizer que admite que as respostas convencionais não foram suficientes. Muito bem. Que respostas agora é que temos? Que respostas, que garantias é que as pessoas podem ter que estes números vão baixar? Porque os números mantêm-se preocupantes. E, portanto, se as respostas convencionais não funcionaram, estas outras respostas, quando é que se iniciaram e quais é que são? Em concreto, ninguém sabe. E, portanto, esta audição é pertinente nesse sentido, aliás, foi reconhecida por todas as forças políticas, mas é importante que o Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, que tem aqui uma responsabilidade, tem aqui um olhar sobre a Área Metropolitana de Lisboa, reconheça se há um sucesso ou um insucesso naquilo que é a gestão da pandemia na região de Lisboa. Há um sucesso ou um insucesso. E isso deve ser esclarecido. Por outro lado, saber, e o Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa seguramente estará informado, de quais é que são as medidas que estão a ser aplicadas, que medidas é que vão ser adotadas,
precisamente, primeiro, para salvaguardar quem cá vive. Por outro lado, para dar um sinal de confiança ao exterior e nós podemos sair das listas negras. Caso contrário, vamos nos manter naquelas mesmas listas negras e temos o risco aqui na nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Fernando Medina, faz favor, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Deputado, a questão do sinal de confiança ao exterior tem uma questão prévia. Quer dizer, nós temos que ser capazes de conduzir, de reduzir o número de novas infecções que estamos a ter na região de Lisboa. E aquilo que estamos todos empenhados, o Governo, a área metropolitana, todos os autarcas, todas as instituições, estou a querer, aliás, todos os partidos, sem qualquer exclusão, é que o consigamos fazer e que o consigamos fazer num quadro de evitarmos o regresso a medidas que foram medidas que se mostraram eficazes do ponto de vista do controle da pandemia, mas que ninguém quer regressar e utilizar, nomeadamente as medidas de confinamento de âmbito geral. Sr. Deputado, reparar, aliás, em vários países há medidas e há regiões do mundo em que promoveram processos de desconfinamento e que estão a reverter esses processos de desconfinamento, aliás, com impactos económicos muito significativos. Ontem, aliás, foi notícia o caso do estado da Califórnia, um dos estados mais populosos e uma das maiores economias do mundo, se fosse considerada de forma autónoma, em que tomaram a decisão de, pura e simplesmente, relativamente a todas as zonas de comércio, restauração, serem fechadas nas zonas que não são zonas ao ar livre, e em duas das zonas principais do estado, Los Angeles e San Diego, não haver ensino presencial a partir do outono. Estamos a falar de um estado que, aliás, foi dos estados que melhor agiu relativamente à gestão da pandemia, autonomizando-se bastante das políticas da administração norte-americana relativamente à sua gestão, avançando com processos de confinamento muito cedo do tempo, e nem assim conseguiu, neste momento não está a evitar esse tipo de medidas. Nós o que estamos todos aqui a trabalhar é para evitar, é para conter esse número, para o diminuir, procurando fazê-lo dentro do quadro, que é o quadro que está estabelecido, que é o quadro que não é o quadro do resto do país, é o quadro de uma definição de uma situação de contingência relativamente à área metropolitana, o que tem regras próprias, e de um quadro de calamidade relativamente a estas 19 freguesias. O que é que de diferente, de novo e de mais eficaz está a ser feito hoje no terreno? Está a ser feita uma operação sem precedentes, aliás, na área metropolitana, que é de visita, de rastreamento extensivo do ponto de vista da verificação das condições de confinamento, da efetividade do confinamento, por parte de equipas mistas que estão hoje a atuar no terreno em todos os municípios. Porque nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos, por um lado, de assegurar que as pessoas têm condições para cumprir os confinamentos, e foi amplamente relatado e discutido o impacto das condições sociais, da habitação, etc., 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 na forma de combater a pandemia. E, no fundo, aqui é necessário avaliar se há essas condições desse cumprimento, e se não há, encontrá-las. Se há condições do ponto de vista dos rendimentos e da substituição de rendimentos, nomeadamente em trabalhadores informais, que não têm acesso aos mecanismos que estão criados a nível central, mas que os municípios têm outros mecanismos com outra flexibilidade, como o Sr. Vereador conhece bem, através dos fundos de emergência municipais, de poder suprir essas necessidades. E depois, em segundo lugar, ter também uma mensagem muito clara, que é: o confinamento é obrigatório por lei. E quem não cumpre o confinamento está sujeito a detenção e no fundo, ser colocado perante o sistema de justiça, perante o crime de desobediência. E por isso é neste quadro que nós estamos, todos os municípios, a trabalhar,
com uma operação massiva no terreno, que já abrangeu largos milhares de pessoas, pretende completar no que é o estoque, o que é o grosso dos números, no estoque dos números que vinham atrás muito rápido, mas sermos capazes de diariamente poder dar conta dessa verificação muito em cima da hora relativamente aos novos casos. E por isso, o que neste momento está em marcha no terreno é algo que é feito com um sentido de urgência, com um sentido de prioridade, que é, no fundo, rapidamente podemos fazer essa avaliação através dessas equipas mistas. Eu, no fundo, sintetizo aquilo que sempre defendi como prioridade de atuação, que defendo como prioridade de atuação e que estamos neste momento a trabalhar de forma muito empenhada e articulada nos vários territórios para realizar. É preciso testar rápido. É preciso que os resultados dos testes saiam rápido. Os resultados dos testes não podem demorar dias a sair e todos percebemos porquê, porque enquanto eles não saem, as pessoas não sabendo da contaminação podem não ter os comportamentos de confinamento adequados. É preciso que depois os inquéritos sejam feitos com rapidez, é preciso que as determinações sejam feitas com rapidez e é preciso que a verificação das condições sejam feitas com rapidez e que também que o alerta relativamente ao incumprimento seja feito com rapidez. Ora, foi tomada uma decisão muito importante do ponto de vista desta operação, quando foram consideradas as 19 freguesias na situação de calamidade, foi precisamente a dividir funções. Isto, quando me perguntam o que é que mudou relativamente à abordagem, estou-lhe a dar uma mudança muito importante relativamente à abordagem, que é o facto de, que é utilizarmos todo o potencial e todo o poder que as instituições a funcionar de forma coordenada no terreno têm. E o Sr. Deputado conhece bem o poder que têm os sistemas de proteção civil municipal, o que têm os sistemas de ação social, o que têm os sistemas de acompanhamento social, e é no fundo esta integração e esta articulação no terreno que está a ser colocada e na qual estamos todos a empenhar os melhores esforços. Ministra da Saúde, Secretário de Estado, Presidente do Conselho Metropolitano, os meus presidentes de todas as câmaras, para conseguirmos fazer este trabalho. Segunda questão que o Sr. Deputado coloca, e termino, que é o seguinte, tem sido muitas vezes colocado e levantado várias causas e várias questões, a questão das manifestações, das celebrações, dos espetáculos. No fundo, nós aqui estamos perante uma realidade complexa e daí muitas vezes pedirmos aos técnicos, aos especialistas, por favor estudem mais e deem-nos mais informação sobre os fenómenos. Isto prende também com a questão do aeroporto, com a qual genericamente concordo consigo, mas que no fundo se prende isto. A realidade que hoje nós temos no terreno tem muito a ver com uma questão daquilo que nos é dado a conhecer, aliás conhece pela realidade social das freguesias, com uma situação que tem muita origem, e os números da Direção-Geral de Saúde... Muito obrigado. É um grande volume de novas infecções, decorre de contexto laboral ou de infecção no domicílio, onde se admite que tenha a ver com o contexto laboral do coabitante, mais do que com a dimensão de convívio social que aparece como menor expressão nos números, mas eu estou aqui a citar números que a Direção-Geral de Saúde produz e que emite.